A Defensoria Pública do Rio Grande do Norte ingressou com uma ação na Justiça para que haja o restabelecimento integral do transporte coletivo da cidade. E é sobre esse assunto que a gente fala agora ao vivo com a repórter Lisiane Virgílio. Boa tarde, Lisiane. Oi, Margot. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Jornal da Tropical. Pois é, no meio de uma pandemia, né? Apesar disso, muitas atividades já voltaram e a gente sabe que muita gente aqui na capital depende do transporte público e, apesar disso, sabe com quanto por cento, qual a porcentagem da frota de ônibus que está rodando aqui na capital? 53%. É isso mesmo, um pouquinho mais da metade da frota dos ônibus da capital está rodando aqui pelas ruas. A Cláudia Queiroz é defensora pública aqui do estado e vai explicar para a gente o que é que vocês pedem nessa ação, né? Foi o jeito, vamos dizer assim, vocês entrarem com essa ação civil pública contra a prefeitura. Boa tarde. Boa tarde. Sim, infelizmente a Defensoria expediu previamente duas recomendações administrativas, né? Considerando sobretudo a retomada das atividades comerciais que foram iniciadas pelo município de Natal desde o dia 30 de junho, mas como não houve o acatamento dessas recomendações pelo município, foi preciso ingressar com essa ação civil pública para garantir um transporte seguro para a população e também para evitar a superlotação e aglomerações que têm se verificado no transporte coletivo urbano. O que é que vocês pedem na ação em relação à frota? Na ação a gente pede o restabelecimento imediato da frota completa, né, dos 100%, e também o restabelecimento das linhas que foram suspensas durante o período de pandemia, porque chegou ao nosso conhecimento de que foram suspensas 20 linhas, o que tem ocasionado muitos transtornos para os usuários que têm que se deslocar, têm que pegar mais de um ônibus muitas vezes, ou tem que despender o maior número de passagens em razão disso. E essa ação é para a prefeitura, né? Porque é importante a gente ressaltar que a Seturne, o Seturne, aliás, no final das contas está cumprindo o decreto, né? Que é de pelo menos 50% das linhas, 50% da frota, aliás. No dia 29 de julho, o município de Natal publicou um decreto estabelecendo que deveria circular no mínimo 50% da frota e está circulando 53%. Então, como o município é o órgão gestor, né, quem faz a gestão do serviço de transporte coletivo urbano, a ação foi para que o município procedesse à revisão desse ato administrativo, determinando o restabelecimento imediato da frota. Para vocês tem que ser 100%. Isso, considerando que a gente recebeu reclamações de associações, né, referente à superlotação nos transportes, e ao não cumprimento das recomendações sanitárias, recomendações essas que partiram inclusive de um órgão do município, que foi o setor de vigilância sanitária, que publicou uma nota técnica tratando da questão da não aglomeração, a não realização de transporte de passageiros em pé, né, tudo para evitar ou prevenir a contaminação pelo novo coronavírus. A gente lá na TV, defensora, recebe muitos vídeos, né, do pessoal nos ônibus lotados, principalmente nos horários de pico, na ida para o trabalho, na volta para casa. Vocês também têm conhecimento desses vídeos, dessa situação? Recebem muitas reclamações? Sim, nós temos conhecimento, inclusive na demanda isso tudo foi retratado, né, essa situação de superlotação, as dificuldades enfrentadas pelos usuários. Usuários que relatavam que para se deslocar até para serviços públicos de saúde, que tinham que pegar mais de um veículo, né, considerando a suspensão de algumas linhas. Então, tudo isso foi retratado na demanda. E sobre essa desativação das 20 linhas, o que vocês falam? Assim, era permitido fazer isso a qualquer momento, aleatoriamente, tirar essa linha de circulação, deixar o usuário à deriva? Na verdade, nós não obtivemos resposta da STTU, muito embora tenhamos oficiado solicitando explicações e solicitando a apresentação dos estudos técnicos, né? Porque a eventual desativação dessas linhas deveriam ser precedidas no mínimo de um estudo de mobilidade urbana, onde viesse a retratar essa situação considerando o usuário e não considerando só a atividade ou a prestação a atividade das empresas que prestam o serviço. Quer dizer, com linhas a menos é mais risco, mais gasto também, né? Isso. Tem algum prazo para essas medidas serem cumpridas? A ação civil pública ela foi despachada na sexta-feira pelo juiz de direito. Ele concedeu um prazo de 72 horas para que o município se manifeste sobre o pedido de liminar.
Após essas 72 horas, o juiz vai decidir se concede ou não a liminar que foi pedida pela Defensoria Pública. Ok. Cláudia Queiroz, Defensora Pública, muito obrigada pela participação da senhora aqui. Obrigada A gente espera que se resolva isso logo, né? Porque não dá, no meio de uma pandemia, tá todo mundo imprensado, como se fala por aí, parece que tá todo mundo numa lata de sardinha dentro do transporte público. Não dá, né, Margot? É com você. Certeza, nossa, até porque quase tudo voltou ao normal, a funcionar normalmente. Obrigada, Lisiane, pela sua participação. Gente, olha só, mudando